Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha que a fera comigo aqui, ó, Flávio Dias. Uau! Do canal Atenção Vascaíno. Fera, pô. Pô, você é fera pra caramba. Deixa eu dar uma girada aqui que nós estamos na Tá bonito, São Januário. de São Januário. É? Tá Olha até aqui. zonzo, porra. Ô, Flávio, deixa eu... Vem pra cá pra baixo. Você quer descer ou melhor você subir? Não, eu subo. É porque eu sou mais alto que você, né? Senão vai ficar desproporcional. Mas eu quero mostrar aquela cruz de Malta lá. Bonita, bonita. É? Ó, tempo nublado, é? Pode chover, então a CBF não deixa a gente usar guarda-chuva. É. Então tem que botar a capa e tomar chuva e botar o caderninho dentro do saquinho plástico. Só quem vai pra campo é que sabe o que é o sofrimento da chuva, né, Wellington? É verdade. E aliás, eu tenho sido contemplado, tanto aqui em São Januário como no Engenhão, eu tenho pego todas as chuvas. Você pegou aquele apagão, Peguei. né? Nossa senhora, aquele apagão. Doido, tá doido. É terrível, terrível. Aliás, a pergunta que não quer calar, um grande abraço a todos. Esses jogos atrasados serão na data FIFA? Grande chance, né? É uma boa pergunta e a tendência é que sim, né, Flávio? A tendência é que sim. Mas vem cá, vamos falar desse Vasco da Gama Internacional. Saiu a relação do técnico Ramon Dias, né? Não vai mudar praticamente nada em relação ao jogo do Flamengo. Não. Mas isso eu quero falar com você depois que a gente pedir para as pessoas darem aquele joinha. Faz o joinha aí, Flavinho. Aqui embaixo, ó, dá o joinha. Se inscrever no nosso canal. Dá o like. Né? Porque o joinha é importantíssimo e essa fera lá do canal Atenção Vascaíno, se você ainda não segue o Flávio Dias e o trabalho dele e da equipe dele, que é fantástico, segue lá também, que é um grande parceiro nosso. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá, deixa eu começar com os relacionados, que aí você já tem uma base do que vai acontecer. Os goleiros Léo Jardim e Ivan, os laterais o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, o Lucas Piton e o Jefferson. Os zagueiros Medel, o Maicon, o Zé Vitor, falei o Léo, falei o Medel. Não, Léo não, Maicon, Léo zagueiro. E aí a volta do Robson, tá? O Robson tá voltando. Boa, que pode entrar na lateral também. Também. Meio campista, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Paê, Jair, Matheus Carvalho e o Alex Teixeira. Matheus Carvalho que volta também, cumpriu Isso. Suspensão contra o Flamengo. E o Serginho com dores no músculo anterior da coxa direita está fora. E os atacantes Gabriel Peck, Verrete, Orediano, Eric Marcos e mais o Sebastião. Sebastião, é hoje? Ah, Wellington, eu acho só que o Sebastião Ferreira, o torcedor do Vasco está muito sem paciência com ele, mas eu acho que o Sebastião Ferreira ele está quebrando um galho de tudo menos na posição dele. Ele foi contratado para ser centroavante. É a mesma coisa que se o Vasco tivesse um centroavante de ofício e botasse o Verrete para jogar pelos lados do campo. Eu acho que o cara ia sofrer. Não acho que o Sebastião seja um supra-sumo de jogador, mas acho que ele precisa jogar na posição dele. Eu acho que o Sebastião é o seguinte, o Verrete machucou. Entra o Sebastião. Eu me lembro do Sebastião jogando contra o Bahia lá em Salvador, estava na Fonte Nova, ele entrou bem no jogo. Por quê? Porque o Ramon Dias colocou o Sebastião centralizado e o Verrete ficou flutuando. Então ele fez um bom jogo. Ele chamou muito a atenção. Naquele lance do Jair, ele puxa a marcação no primeiro pau e a bola tocada para trás pelo Paê para o Jair, exatamente porque abriu o espaço deixado pelo Sebastião. É um centroavante que tem a confiança do Ramon Dias, é o jogador que ele trouxe, jogou com ele no Paraguai. Então eu acho que tem que se dar também com... E não adianta o torcedor pegar no pé desses caras, porque que são esses que vão. Eu vejo o torcedor pegando no pé do Orediano, são esses, não vai ter contratação, não vai ter... Tem que apoiar esses caras, são esses que vão ajudar o Vasco a ficar na Série A. Até a última rodada. Sim, sim. Ô Flávio, a rodada ontem, ao seu sentir, foi boa, foi muito boa, foi excelente? Mais ou menos. Eu acho que só valeu o jogo do Goiás, claro, óbvio, porque é um adversário direto que o Vasco vencendo hoje abre 2 pontos e vai a Goiânia, para mim, para uma decisão de campeonato, que o Vasco vencendo abre 5 pontos do Goiás. E sobe bem na tabela? Sobe bem na tabela, joga até por um empate em Goiânia, um jogo sempre muito difícil, mas não foi bom o resultado do Corinthians, obviamente. O Corinthians, se o Vasco vence hoje, o Corinthians perde ontem. O Vasco passa o Corinthians, porque o Vasco tem o maior número de vitórias, mas enfim. Só que o Corinthians vai ser adversário do Vasco, por isso que eu acho que o jogo do Cruzeiro com o Bahia não foi um bom resultado. Mas porque se o Cruzeiro não ganha, o Vasco tem um confronto direto com o Cruzeiro. Agora é o Bahia que não tem o confronto mais. Não tem mais. Mas o Bahia, ele estava subindo muito, né? Tava, 3 vitórias seguidas. 3 vitórias. E perdeu o principal jogador agora de novo, o Cauli, né? Que é o melhor jogador do time, que parece que tem uma lesão séria, talvez não volte.
o Bahia pode estar fragilizado. Agora eu estava vendo as tabelas, tanto do Inter como do Bahia, os jogos são os mais fáceis, teoricamente. Ninguém fala, que eu acho que vai entrar nessa festa já já, é o Cuiabá. Porque o Cuiabá perdeu ontem, o Cuiabá vai pegar o Botafogo no Rio, jogo desesperador para o Botafogo, que vai querer vencer. E na quinta-feira pega o próprio Vasco. Exatamente. Se o Vasco consegue uma vitória em cima do Cuiabá, que tem 37 pontos, o Cuiabá entra nessa festa aí do Z4. Então tem muita coisa para acontecer ainda, Hélio. Deixa eu dar uma notícia aqui, que eu apurei quando cheguei aqui em São Januário, antes que eu esqueça. Ontem teve uma reunião do Vasco com a Polícia Militar. E a informação que eu tenho, não sei se o Flávio tem essa informação. Vai ser aqui o jogo, provavelmente. A polícia, Botafogo, né? tanto o Botafogo quanto o Vasco, eles apresentaram algumas situações importantes. Sim. Primeiro, o gramado do estádio Raulinho de Oliveira não está bom. A gente viu ontem, né? Muito ruim. Muito ruim. Outra coisa, é mais uma viagem. Claro. E mais, torcida de Botafogo e de Vasco são torcidas amigas, Sim, co-irmãs. sem dúvida, né? sem dúvida. Então não teria nenhum tipo de problema esse jogo aqui no estádio de São Januário. Além disso, tem uma outra coisa. O Vasco está jogando em São Januário debaixo de um termo de acordo, sim, o TAC, sim, que institui principalmente a questão de segurança. Bem lembrado. Então eu acho que se São Januário está liberado por conta de um acordo do Ministério Público, não há o porquê de você privar o torcedor de vir aqui. A torcida do São Paulo esteve aqui, provavelmente a torcida do Inter vai vir em grande número também. A do São Paulo estava em grandíssimo número. É o número que a torcida do Botafogo vai trazer e, como você bem disse, não é uma torcida beligerante, não é uma torcida de briga. Vai vir para curtir, claro, tem a rivalidade. Então eu acho que não tem nada a ver esse jogo não ser realizado aqui em São Januário. Total segurança. É bom lembrar, teve um jogo Vasco-Botafogo em 2021 aqui, que o Botafogo ganhou de 4-0. Então a gente está falando de 2 anos atrás. 3, só no primeiro tempo. Exato, a gente está falando de 2 anos. Será que de 2 anos para cá a violência ficou tão alta assim, tão grande, a ponto de não poder receber um clássico aqui? Eu acho que vai acontecer o jogo aqui sim. Então nas próximas horas, isso não deve acontecer hoje, deve ser amanhã, até para que a CBF já seja informada, e o clássico com o Botafogo aqui em São Januário, tudo indica, no dia 5 de novembro, porque o Maracanã também estará ainda fechado pela final da Libertadores da América. Flávio, esse Internacional que vem credenciado da maior goleada em cima da equipe do Santos, 7-1, mas que não ganha um jogo fora de casa desde junho ou julho. Junho. Desde o jogo com o América. É muito tempo. Eu acho que o Internacional é uma grande decepção nesse Campeonato Brasileiro. Apostou tudo na Taça Libertadores da América, que quase mordiscou. Não fosse o centroavante equatoriano, o Ener Valencia, perder gols aqui no Rio contra o Fluminense e lá em Porto Alegre, o Inter estaria na final com o Boca. É um time que tem alguns bons jogadores, como o Ener Valencia, o Alan Patrick é muito bom jogador. O Johnny, volante da seleção americana, foi vendido agora para o Betis, tem 2 dias, foi vendido por 6 milhões de euros. Tem um ótimo goleiro, que é o Rocher, o goleiro da seleção uruguaia. Tem um bom lateral que não joga, né? Que é o como é que é o nome dele? Tem o Hugo Malo, que é o espanhol, e o titular também não joga, que é o Fabián Bustos. Os dois não jogam. Então é um time que tem bons jogadores, mas não tem bom retrospecto. E é bom a gente fazer aqui um detalhe que pouca gente percebeu. O Vasco tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, tem 28 gols apenas marcados. Mas se a gente for colocar, no domingo o Inter tinha um ataque pior do que o do Vasco, porque o Inter tinha 23 gols. O Inter hoje tem 30 porque fez 7 contra o Santos. Então é um time também que faz poucos gols. É um time que faz uma campanha muito decepcionante. Aliás, eu acompanho os companheiros do Rio Grande do Sul, todos criticando demais o Internacional na gestão do atual presidente. Foram eliminados em Campeonato Brasileiro, foram eliminados em Copa do Brasil, perderam semifinal de Campeonato Gaúcho para o Caxias, foram eliminados na Copa do Brasil para o América Mineiro dentro do Beira-Rio. Então é um time que chega debaixo de muita desconfiança. Agora, o retrospecto recente tem uma vitória boa no Grenal, perdeu para o Bahia em Salvador jogando mal e ganhou de 7 do Santos. Eu acho que vai ser um adversário, como sempre, tradicional, difícil. Agora, o Vasco, se jogar o futebol que vem jogando, é o melhor time de todos esses que a gente está falando aí, do Cuiabá para baixo em termos de rendimento. Agora, rendimento não ganha jogo, né? Tem que ganhar, gol. Tem que fazer gol, que é algo que o Vasco tem tido muitas dificuldades. O Vasco fez 9 gols em 2 jogos, contra Fluminense e Curitiba, e depois desses jogos fez 5 jogos, fez 3 gols apenas. Diminuiu demais o seu rendimento. E precisa voltar, o Verratti está apagado, não está recebendo muitas bolas, o Peck tem sido muito criticado, tem perdido muitos
muitos gols. Enfim, mas se entrar, se conseguir ter o volume que está tendo, preencher aí 1 ou 2 gols, eu acho que o Vasco tem grande chance de ganhar do Internacional e eu acho que o Vasco tem, assim, tranquilidade para ficar na Série A. A posição do Vasco hoje é muito em função de um péssimo primeiro turno. Sim. O Vasco não merece, tá? Eu me lembro do jogo de Porto Alegre, o Vasco perde 2-1 pro Inter, Sim. o Piton perde um gol no final, que até Nossa. você e eu faríamos. Então a fase o goleiro era ruim. fez uma defesa espetacular. O John, né? John. Foi maravilhosa. Mas É vamos lá, verdade. eu acho que dá pro Vasco ganhar o jogo hoje. Muito bem, muito bem. E a sua opinião, qual é? Opina aí no nosso canal, nesses momentos que antecedem o jogo, uma provável escalação do Vasco, a mesma que começou Sim. contra o Flamengo, né? Sim. Léo Jardim, Paulo Henrique, o Medel. Léo e o Lucas Piton, Zé Gabriel Prachedes, Paulinho Paê, Gabriel Peck e Pablo Verrete. Flávio, obrigado, meu ídolo. Só para confirmar o Inter provável, Rocher na lateral direita, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René, o meio de campo com Johnny Arangues, Maurício, Alan Patrick, Ener Valência e tem mais um que eu não me lembro. Mas é mais ou menos o time que vai jogar do Internacional. Wanderson, exatamente. É o time do Inter que deve enfrentar o Vasco. Aliás, que tem uma curiosidade, o Eduardo Cudê, banco, né, o técnico, é pupilo do Ramon Dias. Foi jogador do Ramon Dias no River Plate e tem o Ramon Dias como um grande ídolo, apesar de tê-lo chamado recentemente, numa entrevista em Buenos Aires, de Satanás. Dizia que ele era o Satanás como treinador, que tinha vontade de matar o Ramon Dias, mas depois sabia que era pro bem dele. Vão ter um duelo hoje, os argentinos no banco de reserva. Que legal. Então, mais um motivo para você opinar aí no nosso canal. Agradecer ao Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Peguei ele aqui na arquibancada para a gente fazer o nosso papo aqui nesses momentos que antecedem Vasco e Internacional. Fiquem com Deus, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá um joinha. Esse joinha aí é que fortalece o negócio, que ajuda a crescer no YouTube. Fiquem com Deus. De São Januário, Flávio Dias e Wellington Campos.